Boa tarde a todos. Vamos continuar, né, a nossa introdução, que vimos na aula passada, dos pilares de edifícios. Qual é o problema? A gente sabe dimensionar a armação, né, de seções retangulares, sujeita a flexão composta reta ou oblíqua, né, desde que você me dê os esforços. O problema agora é dar os esforços. Por que é problema? Porque aparecem os famosos, os famigerados efeitos de segunda ordem. Né? Então, ele diz aqui o seguinte: sob a ação das cargas verticais e horizontais, os nós da estrutura deslocam-se horizontalmente. Os esforços de segunda ordem decorrentes desses deslocamentos são chamados efeitos globais de segunda ordem. Nas barras da estrutura, como um lance de pilar, os respectivos eixos não se mantêm retilíneos, surgindo aí efeitos locais de segunda ordem, que em princípio afetam principalmente os esforços solicitantes ao longo dos pilares, mas também solicitam as vigas. Então, por que eu estou falando em efeito de segunda ordem tão insistentemente? E aqui é global e aqui é local. O motivo disto é que até agora, os senhores estudaram em estabilidade das estruturas o estudo do equilíbrio na configuração indeformada. Né? Então, a estrutura não levava em conta o deslocamento no cálculo dos esforços internos. Isso está certo? Em geral, não está certo. Em vigas está certo, ou muito pouco errado. Mas no caso de você ter esforços normais, como é o caso desse prédio, você tem de estar errado porque por um motivo muito simples, é porque os esforços normais passeiam junto com o deslocamento e criam esforços adicionais, que são os esforços de segunda ordem. Então, veja, se você desprezar o deslocamento, você vai ter os esforços de primeira ordem. Esse desprezar o passeio da carga vertical. Mas você, levando em conta esse passeio, desde que você tenha carga de esforços normais de compressão, então a ação dos deslocamentos sobre os esforços normais de compressão geram esforços adicionais, que são os efeitos de segunda ordem. Podem ter os efeitos globais, que é a estrutura como um todo se deslocando, e efeitos também locais, porque o pilar não fica retilíneo, né? O pilar deforma, né? Devido à ação dos momentos fletores. O passeio do esforço normal agora no pilar gera de novo esforços adicionais. São de segunda ordem, mas agora são chamados efeitos locais de segunda ordem. Nós vamos estudar esses dois, existem os efeitos localizados, e nós não vamos ver isso, porque isso diz respeito apenas para pilares parede. São aqueles pilares em que esta dimensão, a altura, é mais do que 5 vezes a largura. Né? Então, voltando aqui nas nossas notas de aula, seja esse prédio aqui, e ele está sujeito a cargas horizontais e cargas verticais. Em tudo, veja, se eu não tivesse esforço normal algum, o que você estudou, se não tivesse essas cargas verticais que geram esforço normal de compressão dos pilares, o que você estudou até agora de efeito de primeira ordem, ou seja, eu desconsidero o deslocamento no estudo do equilíbrio. Não teria problema nenhum, mas em tudo que você tem cargas verticais que passeiam junto com o deslocamento da estrutura, esse passeio gera o evento que é tombar, mas o deslocamento dessa carga, você está percebendo aqui, que tira do eixo esses esforços verticais e gera esforços de tombamento adicionais, que são os esforços de segunda ordem. Ou seja, esforço de primeira ordem você desconsidera o deslocamento na análise dos esforços internos, esforços de segunda ordem são os adicionais aos de primeira ordem, devido ao passeio que a carga vertical ou o esforço normal faz ao longo do deslocamento. Né? Então, vamos estudar primeiro os esforços globais de segunda ordem. Então, eles são devidos a essa
a esse passeio global dos esforços verticais ao longo dos deslocamentos laterais, né? Então vamos pegar aqui um andar e ver o deslocamento relativo de um pavimento contra o outro, né? Esse aqui, que eu vou chamar de E índice R. É o deslocamento relativo desta laje em relação a esta laje inferior. Então aqui tem um esforço horizontal H, né, atuando neste pavimento. É claro que esse prédio vai se deslocar. Eu vou admitir que os pilares são idênticos, tudo aqui é igual, tá certo? De sorte que... e nós vimos também na aula passada, né, que existe o diagrama de momentos fletores nessa curvatura reversa, corta o eixo dos pilares bem no meio da altura. Então eu vou admitir isso. Aqui tem uma rótula, não faz diferença nenhuma botar a rótula ali, o momento é zero, tá certo? Então HS é a altura do pavimento e eu posso botar uma rótula bem no meio. Na hora que eu boto a rótula no meio, agora você vai entender rapidamente a diferença entre esforços de primeira ordem e esforços de segunda ordem. Então, primeira coisa, eu estou dizendo que se os pilares são iguais, cada um pega metade da carga lateral, pega H sobre 2. Se isso aqui está bem no meio, isso aqui é metade do ER, do deslocamento relativo, certo? Então, vamos estudar o momento ou nesse pilar ou nesse, que é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que vai ter vai ser o quê? H sobre 2 vezes HS sobre 2. Isso aqui é o momento de primeira ordem. O passeio da carga vertical não muda. Isso, se não passeasse nada, você considerasse isso equilíbrio na configuração deslocada, seria o mesmo momento. Seria H sobre 2 vezes HS sobre 2. Então, este é o momento de primeira ordem. Tá certo? Ocorre, porém, que com o passeio do esforço normal no pilar, aparece o quê? O momento aqui que é quem? P vezes ER sobre 2. Então, isto aqui é o momento de segunda ordem global. Né? Então, o momento no pilar seria o momento de primeira ordem mais o momento de segunda ordem. Então tá claro aí, né? Daí você pode ver que o momento de segunda ordem aparece por quê? Porque agora a gente precisa levar em consideração que a estrutura está em equilíbrio na configuração deformada e não na indeformada. 10-0. Então fica aqui, está bem claro que aparece esforço de segunda ordem a depender do tamanho desse deslocamento lateral. Então, se esse deslocamento lateral for pífio, então esse momento será pífio, de fato, né? Se eu pegasse aqui esse prédio, esse mesmo prédio, e eu colocasse aqui uma série de apoios externos laterais, impedindo o deslocamento lateral, o esforço global de segunda ordem seria zero. Portanto, se esses deslocamentos forem suficientemente pequenos, suficientemente é coisa de arquiteto, né? Ninguém sabe o que é suficiente. Vamos lá. Se eles fossem suficientemente pequenos, os esforços seriam pífios. Os esforços de segunda ordem global seriam pífios que a gente poderia desconsiderar. Tá certo? Nesse caso, nós dizemos que a estrutura é de nós fixos. Ótimo, mas o que é pequeno? Né? O que é um deslocamento pequeno? Então, a norma, eu vou ler aqui, depois a gente lê de volta, na linha 15.42, diz que os esforços globais de segunda ordem forem esses esforços globais de segunda ordem, estes animais, forem menores do que 10% do que o de primeira ordem, do que este animal, então voltando lá, diz que se os esforços globais de segunda ordem forem inferiores a 10% de primeira ordem, você pode sacudi-los aos cães, eles podem ser desprezados. E nesse caso, a estrutura é considerada de nós fixos. Tá? O quase fixo seria o nome. Né? O problema é, como é que eu posso saber se a estrutura é de nós fixos ou não? Eu vou ter que calcular o esforço de segunda ordem, ver se ela é menor do que de primeira ordem? É claro que não, isso aí seria loucura. Eu vou ter que calcular de todo jeito os esforços globais de segunda ordem. Eu quero poder deixar de calcular esses esforços se eles forem pífios. A sua norma desta linha diz o seguinte: se as estruturas são consideradas para efeito de cálculo de nós fixos quando os deslocamentos horizontais dos nós são pequenos e, por decorrência, os efeitos globais de segunda ordem são desprezíveis, inferiores a 10% dos respectivos esforços de primeira ordem. Só para ter uma pequena ideia, a norma americana tem isso também, só que é 5%, não é 10% não, tá? Mas para nós é 10%.
Então, nessas estruturas, basta considerar os efeitos locais. Localizados a gente não vai ter, né? As estruturas de nós móveis são aquelas onde os deslocamentos horizontais não são pequenos. E, por decorrência, os efeitos globais de segunda ordem são importantes, superiores a 10% do respectivo de primeira ordem. Nestas estruturas, deve ser considerado tanto os esforços de segunda ordem globais como locais. Localizados, nós não vamos ver. Então, eu preciso saber se os esforços de segunda ordem são realmente menores do que... Eu só preciso saber disso, são menores ou não. 10% de primeira ordem. Se for menor, despreze, joga aos cães, despreze segunda ordem global e a estrutura de nós fixos. Então, é claro que eu não vou calcular exatamente os esforços de segunda ordem para ver se eles são menores do que... Eu não vou agir como se Lusitano fosse, né, velho? Então, eu vou arranjar um jeito de estimá-los e ver se eles de fato são menores de 10% e eu sacudirei aos cães. Então, como é que a gente faz isso? Faz isso de forma aproximada. Veja, aqui está o prédio Tripa, que é o prédio que mais sofre. Aqueles prédios quadradão, pode ter certeza que os efeitos globais são desprezíveis. A não ser que seja um edifício altíssimo. Né? Mas o Tripa não. O Tripa é ruim, é um prédio ruim, é uma tipologia... que torna o cálculo mais sofisticado. Então, eu vou substituir esse prédio, por um pilar, né? Em balanço. Então, vamos supor que você tem aqui, você está com esse prédio, joga uma carga horizontal, eu boto nesse pilar, uma carga horizontal. Então, se você estudasse, pega o cálculo de resistência 2, por exemplo, para calcular esse deslocamento, isso é um deslocamento de primeira ordem. Você está vendo que a carga P não passeou junto com o deslocamento, como de fato passeia. Tá? Então, você desprezou o passeio de P. Então, ΔI é um momento de primeira ordem. E aí é HL. Eu desprezei o fato de que o equilíbrio se dá na configuração deformada e não na indeformada. Isso aqui está certo? Não, não está. É só olhar aqui. Então, imagine aqui a realidade. Né? Eu meto a carga horizontal, esse pilar se desloca, vai ter um deslocamento exato, agora não é mais ΔI, é o exato. Na hora que você vai ver aqui o momento, vai ser H vezes L, que é o de primeira ordem, mais o P vezes ΔL. Esse é o correto, esse está errado, contra a segurança. Então, você tem duas alternativas. Ou você faz uma análise não linear, né? Por que você nunca viram esse fato? Você sempre vira análise de primeira ordem, porque é muito mais fácil. O princípio da superposição é válida, tudo é tranquilo, é uma beleza. Quando você entra no não linear, as contas são muitas vezes, 100 ou 1000 vezes mais complicadas, e os esforços, a superposição dos esforços não mais é verdadeira. Tá? Então, o que você tem, que você aprendeu, que a maioria dos programas faz, é análise linear. Então, é análise de primeira ordem. Eu tenho certeza que daqui a uns 50, 60 anos, cada um de vocês vai estar um chip aí instalado debaixo da pele do seu cérebro, que faz essas contas para você, ninguém vai nunca mais falar nisso. Certo? Para você, a análise será sempre de segunda ordem. Mas, por enquanto, nós estamos com análise de primeira ordem. Então, vem a pergunta, existe uma maneira de uma análise de primeira ordem recuperar o momento exato? Aí diz o cara, ó, vamos fazer o seguinte, vamos majorar esse esforço horizontal. Isso aqui é uma análise de primeira ordem, tá? Isso aqui é primeira ordem, isso aqui é análise exata, isso aqui é a primeira ordem de novo, tá? Então vamos majorar o esforço horizontal de um coeficiente chamado γz, de tal forma que γz vezes h, gama HL, né? Que vai ser gama H vezes L, que é gama M1, que é o momento de primeira ordem, né? Seja exatamente o momento exato. Então, quem é esse coeficiente majorador da carga horizontal? Veja que eu não estou majorando a carga vertical, só estou majorando a carga horizontal, de tal forma que você fazendo a análise de primeira ordem aqui, você vai obter o momento, digamos assim, em dupla aspas, exato. Então, de quanto devo eu majorar os esforços horizontais para uma análise de primeira ordem me dê os esforços exatos, ou seja, o de primeira ordem mais o de segunda ordem. Está percebendo aqui? É o momento exato, é o de primeira mais segunda. É o que esse gama Z tem que realizar esse milagre. Né? Então, o que é que eu faço normalmente? Eu aplico H, acho ΔI,
aí meto os esforços adicionais divisa ΔI, acho ΔI. Aqui vai aumentar. Quando eu levar em conta esse passeio da carga, vai aumentar. Não vai ser mais ΔI, vai ser ΔI. Aí eu acho os esforços adicionais devido a ΔI em frente de ΔI. Aí rodo de novo, vai ter ΔI. E fico fazendo, levando em conta essas coisas adicionais iterativamente. Eu tenho duas possibilidades. Ou essa coisa converge, ou seja, o que é adicional vai diminuindo, tende para zero, ou ele diverge, vai aumentando. Então, a estrutura, quando isso ocorre, ela é instável, ela flambou. Tá? Admitindo-se que sua estrutura não flambou, é possível mostrar que, neste caso aqui, os esforços adicionais geram uma série geométrica de razão menor do que 1. E é possível fazer essa soma dos adicionais usando a fórmula da soma de uma série geométrica de razão menor do que 1. Tá? Então, esse γz pode ser escrito dessa forma que aqui está. Esse γz que executa este milagre, hein? Então, este cara pode ser escrito 1 sobre 1 menos ΔM total D sobre M1 total D. Vamos ver o que é isso aqui. Isso está na linha 15.5.3 da sua norma. Então, vamos para cá, na linha 15.5.3. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Então, está escrito aqui. O coeficiente γz de avaliação da importância dos esforços de segunda ordem globais é válido para a estrutura reticulada no mínimo 4 andares. O problema de menos do que 4 andares, 3, etc., os momentos são pífios, então as armaduras são pífias. Então, várias coisas esdrúxulas começam a acontecer. Então, ele só deixa você fazer isso se tiver mais do que 4 ou mais, né? 4 ou mais. Ele pode ser definido a partir do resultado da análise de primeira ordem para cada caso de carregamento, adotando-se os valores de rigidez da 15.7.3. Eu não posso esquecer de falar a vocês sobre isso, porque é o seguinte, a estrutura tem que ser rodada com as mesmas características da estrutura real no estado de limite último, ou seja, toda fissurada. Em tudo que fissura, como a gente já viu, as rigidezes diminuem, os deslocamentos aumentam. Então, vou ter que rodar levando em conta a perda de rigidez devido à fissuração, mas isso nós vamos ver. Certo? O valor de γz para cada combinação de carregamento é dado por 1 sobre 1 menos ΔM total D sobre M1 total D. O que é M1 total D? É o momento de tombamento, ou seja, a soma dos momentos de todas as cargas, as forças horizontais da combinação considerada, com seu valor de cálculo, sempre com valor de cálculo, em relação à base da estrutura. No nosso exemplozinho, quem é o meu momento de tombamento? Quem é o M1 total D? É H vezes 0. Então, quem é o momento M1 total D? É o tombamento, ou seja, a carga horizontal vezes a distância base. Vamos precisar disso, não esqueçam disso. Né? E volta para cá, você vai ter o ΔM total D. O que é ΔM total D? É a soma dos produtos das forças verticais, aqui eram horizontais, aqui é verticais atuantes na estrutura, na combinação considerada, com o seu valor de cálculo, é óbvio, pelos deslocamentos horizontais dos seus respectivos pontos de aplicação, obtidos da análise de primeira ordem com essas rigidezes diminuídas. Mas obtido da análise de primeira ordem. No nosso caso, o que é que seria isso? Seria quanto este animal andou de primeira ordem vezes a carga vertical, P ΔI. Voltando lá de novo, é a soma dos produtos de todas as forças verticais, né, pelos deslocamentos horizontais dos seus respectivos pontos de aplicação, obtida análise de primeira ordem. Então, aqui seria este P, vezes o deslocamento de primeira ordem, que é ΔI, então isso seria P ΔI. Tá? Então, esse aqui é o γz, que serve para dizer se a estrutura é de nós fixo ou não. Considere que a estrutura é de nós fixo se for obedecida à condição γz 1,1. Claro, é óbvio, porque o meu momento exato é γz vezes o de primeira ordem. Se o aumento é só 10%, eu posso sacudir aos cães. Então, se esse γz for menor do que 1,1, for 1,1 ou menor, os adicionais de segunda ordem globais é menor do que 10%. Então, tchau, você está desprezado.
Agora, o que é que acontece se for maior? Se for maior do que 1,1, agora a sua estrutura é de nós móveis. Eu vou ter que considerar os esforços adicionais de segunda ordem. Mas aí é onde gama Z mostra o seu valor. Porque se eu for lá para a norma, no item 15.7.2, tá? Sim, fora isso, né? Antes de, já ia esquecendo aqui. A rigidez, né, para levar em conta no cálculo de deslocamento de primeira ordem, que você lembra que a gente tem que levar em conta a fissuração. Então, aqui para lajes é só 30% da rigidez bruta da seção de concreto. Para vigas é só 40%, certo? Se a S' for diferente do AS, ou seja, se a armadura comprimida não for igual à armadura tracionada, que é a maioria dos casos, né? E é 50% da inércia das vigas. Né? Em geral, a rigidez das vigas é decrescida para 40% da rigidez bruta devido à fissuração. Você tem que entrar com esta rigidez quando rodar o gama Z. Né? Isso vai fazer com que aumente os deslocamentos. Não é isso? Isso o quê? Porque é imprescindível? Para representar a estrutura no seu estado fissurado, né? No limite, estado limite útil. Então é 40% ou 50% se você tiver armaduras iguais, negativas e positivas. Já para os pilares, a inércia pode ser 80% da inércia bruta. Por quê? Porque o esforço normal faz com que a fissuração seja reduzida. Então tudo bem, você rodou lá, encontrou o gama Z. Gama Z deu menor do que 1,1 ou menor. Tchau e benção, tchau. Não vou falar mais com você não. Deu maior. Aí eu vou ter que fazer uma análise não linear de segunda ordem. Então, uma solução aproximada para determinação dos esforços globais de segunda ordem consiste na avaliação dos esforços finais, primeira ordem, mais segunda ordem, a partir da majoração adicional dos esforços só horizontais, verticais não, só dos horizontais da combinação de carregamento para o 0,95 do gama Z. Esse processo é válido para gama Z menor ou igual a 1,3. Então, repetindo, gama Z deu maior do que 1,1. Já não estou muito bem. A estrutura não tem nós fixos, é de nós móveis. Vou ter que analisar a análise não linear de nós móveis. Então, desde que o gama Z seja inferior a 1,3, eu posso majorar os esforços horizontais de 0,95 do gama Z e rodar de novo. Quando eu rodar de novo, eu vou ter os esforços não só de primeira, mas de segunda ordem globais incluídos. Né? Então, o gama Z não só serve para dizer se a estrutura é de nós fixos ou nós móveis, mas ele também é uma arma poderosíssima para fazer a análise não linear de estrutura de nós móveis. Duas coisas interessantes. Por que 0,95 gama Z? Isso não tem nada a ver com engenharia estrutural, isso tem a ver com a norma. Isso aqui aparece devido aos coeficientes de ponderação que aparecem diferentemente da carga, juntamente com a flexibilidade da estrutura. Então aparece o 0,95 aí, é uma questão de, digamos assim, incompatibilidade dos coeficientes de ponderação dos modelacidade com de cargas. Digamos assim, eles não se conversam corretamente, certo? Tudo bem, então esse processo é válido para gama Z menor ou igual a 1,3. Então aqui tem escrito isso, né? Se gama Z for menor do que, então é isso aqui, né? 1 menos delta M total D sobre M1 total D, a gente já viu que isso aqui é tombamento, isso aqui é o esforço adicional de deslocamento lateral, tudo calculado como primeira ordem, tudo estabilidade das construções. Então você pode desprezar. Se gama Z tiver entre 1,1 e 1,3, você vai ter que majorar os esforços horizontais de 0,95, isso é uma inconsistência, como a gente já viu, dos coeficientes de ponderação, né? Que a gente já viu na linha 15.72. Então, aqui ele está dizendo, vê o item 15.73, as vigas fissuram muito, então recomenda 0,4 da rigidez bruta, né? Das vigas. Os pilares é 80%, vocês estão lembrados disso, né?
Quando gama Z for maior do que 1,3, bom, a norma diz a seguinte frase: te vira. Tá? Te vira. Não existe aí a possibilidade de usar uma análise aproximada. A análise aproximada não funciona mais. Tá? Então, o que a gente diz é, quando o gama Z for maior do que 1,3, por favor, enrijeça a estrutura. É um mau sinal. É um sinal que a sua estrutura está muito sensível ao deslocamento, sensível demais aos deslocamentos globais da estrutura. Então, esse coeficiente gama Z deu a importância, assim, total. Né? E nós vamos fazer agora é olhar um exemplo de como calcular esse esforço gama Z. Então, está aqui dado a você um prédiozinho, é exatamente aquele prédio tripa que eu já mostrei a vocês. Então, é dado um prédio tripa, se tem a possibilidade de cair em prova, é 99,5%. Tá? Então, calcule o coeficiente gama Z. Então, é dado um prédio a você. Então, esse prédio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pavimentos. Ele está sujeito aqui à carga lateral da ação do vento, veja que é tudo 11,2 kN, no segundo pavimento que é 5,6. De fato, aqui a área de influência do último pavimento é metade da área de influência dos demais internos, por isso a carga é metade. Né? E aqui eu coloquei as cotas de cada laje. Né? Aqui é 0 mais 4, tem 4 pé direito. Então é 4, 8, 12, 16, 20, 24. Então aqui dão as cotas da aplicação da carga lateral. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o M1 total D. Né? Então M1 total D é a soma do momento de tombamento, ou seja, das forças horizontais pela distância à base. Então aqui eu bolei aqui essa tabelinha bem esperta, onde aqui eu tenho cada teto, aqui está a cota de cada teto, ou seja, a distância à base, 24, 20, 16 é o que está aqui, e aqui estão os esforços horizontais. Então, o produto disso é exatamente o tombamento devido a cada uma das cargas do vento, de fato, né? Se eu vier para cá e fizer essa conta, olha, a altura é 24 metros, que é a cota da última laje, vezes o esforço horizontal, como a gente viu que é metade, é 5,6, multiplicando, dá 134,4. Então, você faz isso em todos eles e soma. Isso aqui, a soma desses animais é o M1 total D. Então, é o denominador desse cara. Está faltando agora calcular o delta M total D, que é o que? A soma do produto das forças verticais pelos deslocamentos de primeira ordem. Então, na minha tabelinha, foi o que eu fiz. Eu coloco aqui a carga vertical. A carga vertical por pavimento, aqui, tem 6 metros aqui, com a carga distribuída de 23,8. Então, tem 6 vezes 23,8, mas tem duas cargas trazidas pelas vigas de fachada, que é 79,8 kN cada uma. Então, essa carga aqui é 2 vezes 79, dá 302,4. Então, essa carga vertical em cada pavimento é essa. E eu rodei aquele prédio tripa, aquele é o correto, certo? Aquele rodado, com todas aquelas reduções de inércia, aquelas coisas todas. E obtive esses deslocamentos aqui em metros, tá? Então, se você fizer esse produto aqui, V vezes delta, isso é delta de primeira ordem, tá? Com as risezas diminuídas. Então, você vê aqui, por exemplo, essa conta aqui, vamos fazer essa conta. Então, aqui é 302,4, que é a carga vertical, vezes quanto foi que ela vai passear de primeira ordem, que é 0,08464, vezes, isso aqui dá 25,6 kN, tá? Tudo aqui está em kN. Então, sai multiplicando cada um. Quando eu boto na prova, eu obviamente dou os deslocamentos, tá? Mas faça algumas perguntas que é bom você saber que isso aqui são deslocamentos de primeira ordem. Vou repetir 2 vezes aqui. Isso é um deslocamento de primeira ordem. Eu vou fazer algumas coisas na prova. Se você não levar isso em consideração, você não vai resolver. Tá? Então, isso é de primeira ordem, vale o princípio da superposição. Então, multiplicou aqui, somou, dá 115,8. Então, esse é o ΔM total D. Então, a expressão aqui, como vocês lembram, é 1 sobre 1 menos delta de M1 total D sobre M1 total D. Então, você chega aqui, a gente já viu que o delta M1 total D é 115,8, já viu que aqui é 806,4, M1 total D, fazendo essa conta deu 1,17.
maior do que 1,10, adivinha? Tua estrutura de nós móveis. Próximo passo, pega 95% desse animal, multiplica pelas cargas horizontais, roda de novo. Aí agora você vai ter o quê? O momento M1 mais M2, segunda ordem global. Então aqui você matou completamente primeira ordem mais segunda ordem global. Tá? Duas coisas interessantes. A primeira, o que é que acontece se os deslocamentos forem muito grandes e esse ΔM total D for maior do que esse M1 total D? O gama Z vai ser negativo. Significa que você morreu. Você morreu. A estrutura é instável. Aí vem um cara perguntando, o que é que eu faço? Meu gama Z deu negativo. Amigo, você já morreu e não sabe. Entendeu? A estrutura não é estável, é instável. A estrutura flambou, todo mundo já morreu e você não sabe ainda. Né? Então não pode dar negativo de jeito nenhum, tá certo? Os deslocamentos foram muito grandes e, portanto, o aumento das forças não para nunca de crescer e a estrutura já caiu. Então nunca me venha com esse gama Z negativo. Tá? Bom, a próxima coisa que nós vamos ter que ver, vocês devem estar lembrados, né, é que nós temos efeitos globais que nós já sabemos como fazer, nós já matamos isso. Calcula, vê se o gama Z é menor do que 1,1, se for os efeitos globais, é sacudida aos cães. Se gama Z for maior do que 1,1, mas menor do que 1,3, roda de novo, amplificando as cargas só horizontais de 95% do gama Z. E você já vai ter os efeitos de primeira ordem mais global levado em consideração na rodada. Se for maior do que 1,3 o gama Z, significa que você ou se vira ou enrijece a estrutura. Eu sugiro fortemente que você enrijeça a estrutura. Mas agora vem os efeitos locais de segunda ordem, ou seja, são devido ao fato que os pilares são muito esbeltos e, portanto, tem um deslocamento considerável e o esforço normal, como você já viram, ao passear junto com a viga, com o pilar, gera esforços adicionais, como vocês já viram. Né? Isso acontece em pilares bem esbeltos. Você está vendo aqui esse pilar, sai daqui, cara. Vai bater lá em cima, velho. É um pilar esbeltíssimo. Onde é que tem uma loucura dessa? Brasil. Isso é o livro do McGregor, no Canadá. Onde é que é o mais louco do mundo? Brasil. Está aqui, Banco do Brasil, em Porto Alegre. Eu já passei por esse prédio. Ele foi convidado lá para dar uma palestra na URGS. E ao sair para ir para um restaurante, pararam por esse prédio, ele mandou parar, fica bem perto da universidade. Mandou parar para tirar uma foto, o maluco dos brasileiros. Todo mundo no resto do mundo conhece agora o Banco do Brasil de Porto Alegre. Né? Então, o que é que acontece aqui? O que acontece aqui, vamos dar só uma palhinha do que vem na próxima aula, que são os esforços locais de segunda ordem. Você pegar um pilar desse e meter a carga aqui, veja, se não tivesse deslocamento nenhum, a carga seria de primeira ordem, PE. Seria um momento fletor constante. Mas em tudo que a viga deforma, você der um corte aqui, ó, o momento fletor vai ser P vezes E mais delta. Então, este aqui é o momento de primeira ordem, mas a ele está acrescendo de segunda ordem, dado por quem? Por P vezes delta. Então, nós vamos ter que calcular esse delta, não tem jeito, para poder ter uma ideia dos esforços adicionais, né, locais de segunda ordem. Mas isso é na próxima aula.